Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Temos mais um livro, temos mais um autor connosco. Hoje o Álvaro Domingues, ele vem apresentar-me este Volta a Portugal. Álvaro, seja bem-vindo aqui a este programa. Espero que te sintas confortável ao longo desta conversa. Vamos falar um pouco sobre este teu livro. Estávamos aqui, antes de começarmos a gravar, tu disseste uma coisa que me ficou na cabeça. Este livro pode não ser aquilo que as pessoas estão à espera. Podes explicar isso? Sim, boa noite. Digo isso porque um dia destes estive na FNAC e, para a minha grande surpresa, o livro estava na secção de desporto e tempos livres. E a senhora fez-me ver com o livro na mão. Então tem aqui na capa um ciclista, chama-se Volta a Portugal, deve tratar disso. Outras pessoas pensam que é um guia turístico ou que é literatura de viagens, e o livro de facto é um bocado difícil de codificar, no sentido é que é uma volta a Portugal. Aliás, não é uma, são muitas voltas a Portugal. É um livro com cerca de 300 fotografias, e aquilo que o meu objetivo continua sendo conhecer o país e, portanto, não ir atrás de estereótipos como aqueles programas da aldeia mais linda, ou os centros históricos, ou, enfim, aquelas coisas habituais que se diz sobre Portugal. Sou geógrafo e também por isso venho da academia, portanto não venho das letras ou da literatura ou da escrita pura e dura, e portanto desde sempre me interessou que país é este, e explicar esta diversidade. E, portanto, o livro vai do Minho ao Algarve, da Madeira até ao Douro Vinheteiro, e vai através do cruzamento entre a linguagem da fotografia e muitos excertos, texto meu, obviamente, mas também muitos excertos de gente da escrita, desde o século XVI até hoje. Poesia, literatura, pessoas que escreveram sobre a geografia de Portugal ou sobre a história. Isso era uma maneira não era tanto para complicar o livro, mas era para diversificar o imaginário que nós temos sobre o país, que eu acho que é um imaginário pobre e que não faz justiça ao interesse que o país tem e à necessidade de conhecer os seus contrastes. Já lá vamos às citações e à forma como o livro está organizado, mas qual é que foi a primeira ideia para este livro? Qual é que foi o gatilho que te fez escrever este livro? É uma coisa que já vem de longe. Noutra editora, na Dafne, eu tenho 2 livros, A Rua da Estrada, que é sobre a urbanização ao longo das estradas, e o outro que se chama Vida no Campo. Vida no Campo é uma espécie de ensaio sobre este quase trauma da perda do mundo rural. E eu, quando estava a fazer o livro, dei-me conta que a diversidade regional dessa antiga ruralidade portuguesa que acabou era extremamente diversa e que devia fazer um livro diferente acerca disso. É que muitas vezes as pessoas dizem viver no campo é uma só coisa, não é? Exato. Viver no campo, viver na cidade e viver no campo. Mas viver no interior do país, viver no campo, são muitas coisas diferentes. Sim, isso é uma coisa que está aí explicada. A dicotomia cidade-campo, creio que é uma coisa já do passado e que hoje não faz muito sentido, porque o campo e o rural faziam sentido quando a produção agrícola e os camponeses eram a maior parte da população e da economia. Hoje a produção agrícola em Portugal, na nossa economia, representará, não chega a 3% do produto nacional bruto, ou seja, do total da riqueza produzida. E se falarmos no emprego, ainda menos. Se descontarmos as pessoas que trabalham no setor dos serviços, no setor terciário ou na indústria, ficarão uns escassos 5% trabalhando na agricultura. Portanto, não havendo economia rural, não havendo camponeses, é muito difícil e é um bocado contraditório manter essa ideia. Ainda mais contraditório é pensar que o campo é a mesma coisa em qualquer lado. Isso é para aqueles que pensam que o campo é um estado de espírito, ou seja, é um sítio onde se vai, que se come muito bem, que há pouca edificação, não é? Isso tem a ver com uma ideia um pouco turística do campo, não é? Ou seja, na perspectiva de quem vai para o campo fazer turismo e não na perspectiva de quem vive efetivamente lá.
Isso é uma questão que nós facilmente vemos nas redes sociais, nos programas de televisão. As pessoas normalmente têm uma imagem que, exagerando, oscila entre o centro histórico como ideia de cidade e a aldeia típica como ideia de campo. E depois há uns programas na televisão sobre as aldeias mais lindas e tal. Como isso é uma milésima parte da realidade, não é? É bom que apareçam assim livros como este para dizer o que é de facto a realidade. E essa diversidade incrível que existe em Portugal, que sendo um país muito pequeno, é extremamente contrastado. E é contrastado geograficamente, culturalmente, paisagisticamente. A mistura entre coisas que são da cultura da globalização e outras que são restos de um passado muito remoto, porque isto é um país muito velho. Às vezes essas coisas misturam-se de maneira mais inesperada e muitas vezes a maior parte de nós não liga a isso, vai distraidamente, porque tem na cabeça apenas 2 ou 3 imagens que quer ver. Quer ver uma catedral, um museu, umas ovelhas a pastar, etc. Mas a maior parte daquilo que nos aparece, por exemplo, numa viagem de automóvel fora de uma autoestrada, passa-nos despercebido. E muitas vezes até, e eu falo da experiência de viajar com outras pessoas pelo país e até da minha própria experiência, que às vezes cai nesse erro. Aquilo que está entre nós e o tal monumento, que é o ex-libris de uma determinada região, torna-se apenas um obstáculo. Nós queremos não ser interrompidos no nosso caminho até àquele monumento específico. Miúdos, não é? Quanto é que falta para chegar? Exatamente. Não, mas isto aproxima-se mais do Pica do Sete, do Zambujo, não é? Porque não há destino, a viagem é que interessa. Mesmo na feitura desse livro, na maior parte das coisas que aí estão, não havia destino. Simplesmente as coisas aparecem, não é? Porque eu sou professor. Porque tinha um congresso ali ou porque tinha que fazer uma viagem acolá, eu tiro sempre umas horas para mim. Essa é uma das perguntas que queria fazer. O processo deste livro foste propositadamente aos sítios para escreveres o livro? Foi nas tuas viagens de trabalho? Não, como é que aconteceu? A maior parte das coisas que aí estão aconteceram sem andar à procura delas. E isso faz parte do método de escrita destes livros. Se tu queres contrariar as imagens feitas, não há nada como não ter nada na cabeça. E, portanto, simplesmente tu vais. E normalmente não vais pelo lugar mais indicado, que seria uma autoestrada ou seria uma estrada nacional daquelas mais desafogadas. Não, eu gosto de deambular. Gosto de reagir a um sinal que me apareceu, ou uma cor, um edifício que vi ao longe e que me suscitou curiosidade. E é esse o método. Simplesmente havia alguém que dizia que era uma espécie de transumância, não é? Como o rebanho, que não tem propriamente uma finalidade. A finalidade é vaguear e andar onde houver pasto. O meu pasto acaba por ser aquelas situações, aquelas questões que me suscitam alguma curiosidade, porque é verdade que todas as fotografias são documentos, e estas também o são. O livro tem cerca de 300, mas na maior parte dos casos interessa-me mais o lado metafórico da fotografia. Não é exatamente o que lá está, mas o que se pode pensar a partir do que lá está. Tentaste por isso também que as fotografias não fossem as mais óbvias? Não são nada óbvias. Não são nada óbvias, porque exatamente se tu andas à procura daquilo que não é óbvio, andas à procura da normalidade das coisas e não das coisas extraordinárias, que são os monumentos, os centros históricos, as praias conhecidas, etc. Tens que usar um método que anula isso, não é? E está muito mais atento àquilo que aparece, àquilo que não é programado, àquilo que é inesperado. Algumas fotografias são até de paisagens não necessariamente bonitas. Pois, isso daria uma longa discussão, porque o bonito e o feio são convenções. Dizem os especialistas que são regimes de visibilidade. Isto é, respondem a uma regra de... Alguém disse que é desta maneira que se olha para aquela coisa, é assim que se valora. Esta é bonita porque tem isto, aquilo e o outro, e aquela não é.
mas nós sabemos que isso que é extremamente relativo. E o bonito normalmente vem da estética do romantismo, do pitoresco. E muitas vezes o que nos acontece é que, se exageramos muito nisso, 99% da realidade escapa-se completamente. E depois pode-nos dar problemas sérios de autoestima. Nós achamos que depois o resto é tudo feio. Se as coisas não correspondem àquele padrão, não é? Que normalmente é usado, se nós vemos, sei lá, um edifício de 3 pisos junto de um campo que tem um rebanho, achamos que aquelas duas coisas não deviam estar ali. E achamos que aquilo que é feio. Às vezes a questão não é estética propriamente dita, é que nós não nos disseram que aquelas duas coisas deviam estar juntas. E então, nisso, o livro às vezes é quase violento com o leitor, porque apresenta-lhe coisas muito, muito cruas, digamos, e que se misturam na mesma fotografia. E aproveitando esta ideia de beleza, segundo os teus próprios padrões, encontraste um país bonito? O país para mim é sempre bonito. Não sofro daquela nostalgia doentia que houve num tempo, no passado, sabe-se lá quando, um país bonito que depois se estragou. Não penso nada assim, mas de todo, porque sei o que é que eram as condições de vida desse país há 40 ou 50 anos. Era um país que imigrava, era um país pobre, era um país com os piores indicadores da Europa. O livro caiu neste momento, vou apanhá-lo. Não se pode, isso é pecado. Não se pode, isto não pode acontecer. E então, é o que dá, não tem mesa. E então, acho paradoxal as pessoas romanticizarem uma realidade, uma ruralidade e um país que eram miseráveis. E, portanto, é um jogo que não me interessa e por isso eu não tenho nostalgia nenhuma. E sou de hoje, quer dizer, interessa-me o presente, interessa-me sobretudo o futuro. E, portanto, não sou muito de, olha, isto era assim ou era assado. Portanto, aquele discurso que está sempre no passado, e às vezes no passado mais que perfeito. É engraçado porque, já que falas nisso, uma das frases que foi escolhida aqui como descrição do livro, de alguma maneira, como opinião acerca daquilo que tu fazes e do próprio livro, é do Walter Ugumem, que diz: podem atualizar os dicionários na palavra futuro, que passa a ter, por sinónimo, também o nome de Álvaro Domingues. Como é que é a tua relação com o futuro e qual é que é a tua leitura destas palavras do Walter Ugumem? Primeiro, eu tenho que agradecer 500 mil vezes ao Walter Ugumem, que é um escritor que eu respeito, para mim é um deus quase, e ele ter-se interessado e ter escrito coisas que são bonitas. Esse futuro é fundamentalmente a negação do passado. Ou seja, não é... Há muita fotografia aí no livro e muita coisa que é do passado. O que eu quero dizer é a visão doentia do passado. O passado interessa-me como matéria-prima para perceber o que se passa e como energia para os tempos que se seguem, que a gente não sabe muito bem como é que serão, não é? Porque acho que nunca o futuro foi tão incerto. Provavelmente é isso que diz o Walter, porque o livro não tem nada de nostálgico, não tem nada da apologia de ter havido um paraíso a algures noutro tempo. Encara, como em muitas fotografias, a ideia da ruína e da existência da ruína como aquilo mesmo, sem ser uma choradeira sobre o assunto. Entendes? O passado para mim está encerrado, acabou, é assunto de historiadores. Essa ideia de aquilo que estavas a dizer, que me parece interessante, de a ruína é aquilo mesmo, e não dar uma visão negativa da ruína, tem a ver também com uma obsessão por aquilo que é novo e não integrar o passado naquilo que é o presente e naquilo que pode ser o futuro. Não. É isso, chama-se um relampado, não é? Só interessado naquilo que aconteceu hoje de manhã e daí para a frente, e amanhã já me esqueci porque amanhã há outra manhã. Não é isso. É sempre ao contrário. É aquela ideia de não dar demasiado espaço ao passado, porque isso é uma espécie de um abismo. As pessoas que passam muito tempo a olhar para o passado, provavelmente é porque têm algum problema para resolver com o presente. E, portanto, mesmo que o passado não tenha sido agradável, a gente faz de conta, porque a memória das coisas é um faz de conta. Faz de conta que sim, ou então olha para aquela ruína, nem sequer sabe o que é que se passou ali, mas
afigura-se-lhe que aquilo é o resto de uma idade de ouro e fica por aí. Eu acho que se devia olhar para a frente. O Gonçalo M. Tavares, que também muito simpaticamente escreveu aí um grande elogio ao livro, tem um personagem no livro dele que tem a mania do passado e de só olhar para o passado. E em determinada altura esse personagem acaba andando às arrecuas para o futuro, mas com um retrovisor. Então ele vai às arrecuas que é para não perder o passado. E o tipo que fala com ele mete-lhe um retrovisor na mão para ele ver o futuro pelo retrovisor. Bem, eu acho que domina muito na cultura portuguesa esse jogo doentio com o passado. Isso explica-se, quer dizer, nós não nascemos hoje, desde pelo menos o século XIX, que nos meteram na cabeça que nós somos um país muito antigo, onde viveram uns heróis e as descobertas e não sei o que mais. E então parece que os tempos áureos estão sempre para trás, nunca estão para a frente. E é como aqueles bonecos dos desenhos animados que têm uma bola de ferro presa aos pés. E isso não... Será que isso tem a ver com o sebastianismo, que apesar de ser uma ideia de futuro, é um futuro muito ligado ao passado? Pronto, mas alguém inventou isso, não é? Alguém inventou isso. O Camões, quando escreveu os magníficos Lusíadas, também mitificou. Afinal, eram histórias de negreiros, de gente que traficava escravos, não é? Mas no século XIX, sobretudo quando a ideia dos nacionalismos e que todas as nações tinham que ter uma mitologia, quando isso era muito importante, construiu-se e congelou-se esse discurso sobre o passado. Depois, nós vivíamos num país anacrónico e só depois da Revolução de Abril é que Portugal realmente se moderniza, não é? Mas a uma velocidade estonteante e numa Europa ela própria muito instável e num mundo cada vez mais globalizado. De maneira que nós passamos aí uns anos um bocado atordoados. Quem somos nós, não é? Que país é este? E o discurso sobre o passado parecia e parece seguro quando comparado com a insegurança do discurso sobre o presente e sobre o futuro. Isto é a teoria que eu tenho para explicar porque é que o passado ocupa tanto espaço no imaginário português. E, portanto, não desrespeito, apenas quero dizer que interessa-me pouco só na medida em que ele me explica o presente. Agora, não sou do culto das antiguidades. Álvaro Domingos e o presente é este livro. Chama-se Volta a Portugal. É ele uma convidada esta noite das Madragoas. É uma edição da Contraponto. Voltamos à estrutura deste livro e há pouco falavas das citações que acompanham as imagens, que acompanham o livro. Como é que foi equilibrar as imagens com as citações? Muitas vezes a escolha é mais ou menos evidente. Como é que foram estas escolhas? Isso foi o lado mais curioso do making-of do livro, porque muitos autores que aí estão citados antes da internet existiam nos arquivos e nas bibliotecas, era uma trabalheira consultá-los, e agora nos repositórios das universidades, na Biblioteca Nacional, etc., tudo isso está livre. Eu muitas vezes sabia, por experiência, que determinado autor devia ter qualquer coisa que dizer sobre aquela fotografia, ou sobre o que aquela fotografia sugere. Mas era uma espécie de intuição? Ou era a memória? Podemos dizer que sim. Que os PCs não sabem muito bem o que é a intuição, não é? Mas é um momento em que há alguns no cérebro, no meio daqueles milhões de sinapses, há uma ideia que cola na outra. Pronto, aconteceu muitas vezes isso. E de diferente maneira, isto é, ler um texto que diz qualquer coisa sobre o Alentejo, por exemplo, e eu pensar assim, mas é isto exatamente que eu penso. E depois andar desesperadamente à procura do visual para aquela ideia. Ou ao contrário, ter ficado impressionado com uma imagem e tê-la fotografado e depois tentar perceber quem era o autor ou quais eram as palavras que melhor iam com aquela fotografia. Evitando ser eu a escrevê-las. Portanto, o desafio era um bocado esse, de ter um livro sem autor. Eu só me limitei a fazer as introduções de cada capítulo, não é? Desde o Minho até às Ilhas, e de fazer a primeira parte que se chama exatamente os fados da Portugalidade. Eu ia passar precisamente por aí, porque tendo em conta que estamos numa rádio de fado, Fadista. Temos de falar sobre os fados da Portugalidade. Que fados são estes, Álvaro? São os tais fados. Esta, se calhar, é a pior tradução da palavra fado. É aquela conversa
trágica que nós Tem a ver com fatalismo? Aqui? fatalismo, sim, que nós encontramos desde o século XVI nos intelectuais portugueses. Os primeiros são exatamente muito críticos, como o Severin, da empresa dos descobrimentos, e os textos são terríveis, porque diz que o reino não tem dinheiro para construir essas embarcações, a maior parte delas naufragam, outras são assaltadas por piratas, o reino mal tem gente para se defender, quanto mais para mandar para a Índia, etc. E prevê um grande cataclismo. Bom, que foi isso que aconteceu, não é? A gente sabe como é que a história acabou. O tempo áureo do século XVI acabou abruptamente com o domínio espanhol e com o país numa situação económico-financeira muito complicada. Depois encontramos esse discurso quase no decadentismo do século XIX, não é? Quando o país se endivida até às orelhas e inclusivamente declarou-se a bancarrota no final do século XIX. Acontece isso também na crítica ao salazarismo, e eu fiz esse capítulo colando dezenas de transcrições de autores que estão identificados no livro, mas não se diz onde é que estão no texto. E, portanto, desde o Marquês de Pombal ao Fernando Pessoa, esse texto passa por muitos autores e por muitas épocas, e alguém pode perfeitamente lê-lo a pensar que é de um autor só, e que, se não estivessem lá determinadas palavras de um certo português mais arcaico, aquilo podia ser dito hoje. E então, os fados é esse lado trágico que existe no pensamento de muitos portugueses. Isto não vai melhorar, isto está cada vez pior, isto não se resolve. Aquela ideia que nós ouvimos muitas vezes. Este livro oferece uma perspectiva otimista? É uma perspectiva otimista, na minha opinião, encarar as coisas como elas são. Sem dramatismos, sem excesso de utopias, sem grandes mitologias. Quer dizer, no fim de contas, a maior parte dos problemas que a gente tem são problemas do dia-a-dia, que é preciso resolver. Prescindem grandes teorias, prescindem grandes futurologias. São simplesmente para resolver. E nós temos que estar mais atentos a essas pequenas coisas, porque é resolvendo as pequenas coisas que depois as grandes se resolvem também. E não estar à espera de entidades, não sei, extraordinárias, sejam Sebastiões, seja o que for, porque daí só virá mesmo nevoeiro. Não creio que venha mais nada. E, portanto, temos que cada um de nós é o primeiro a querer que as coisas mudem e a ter uma visão realista dessas coisas. Álvaro, o que é que podemos ficar a saber sobre nós próprios, portugueses, com a leitura deste livro? Isso é fácil de responder. Lê-se o livro e depois de ler o livro responde-se a essa pergunta. O livro chama-se Volta a Portugal, é também uma sugestão das Madragoas. Álvaro Domingos é o autor, ele está aqui comigo. Estamos a chegar ao final desta conversa. Já falámos sobre os fados da Portugalidade. Tinha mesmo de ser, aqui nesta rádio. Embora o Álvaro não seja assim o maior fã de fado. Mas gosto da Amália, já disse. Vamos terminar esta conversa com a Amália Rodrigues. Com que voz? É o tema que queres ouvir? É. Aliás, vamos ouvir agora e depois voltamos para terminar a conversa. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja a dor que me deixa o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver
mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado. De tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. Aqui está. Com que voz? Letra de Luís Vaz de Camões, para a voz de Amália Rodrigues. A música é de Alain Alemã. Uma escolha do meu convidado desta noite, o Álvaro Domingues. Álvaro, nesta tua volta a Portugal, passaste por todas as partes, por todo o território, mais ou menos? Houve alguma zona em que não estiveste? Não, eu julgo que, assim, genericamente, claro, é sempre impossível estar em todo lado. Só aquele que sabeis é que está, e mesmo assim não está aprovado. Mas sim, foi de uma ponta à outra. Houve alguma zona que te tenha surpreendido particularmente? E na Sim, qual... Muitas me surpreenderam. Eu não fazia ideia, por exemplo, da mudança operada no Alentejo em função do regadio do Alqueva. E então, quando dei comigo no meio de 10 hectares de papoila do ópio, não sei, eu pensei que estava numa coisa de ficção, não fazia a mínima ideia. Ou então haver um drone a monitorizar um olival, por exemplo. Não consigo, lembrei-me agora disto porque o Alentejo, exatamente porque é bastante monocórdico, quando muda de uma forma completamente abrupta. E noutras situações as mudanças não são tão disruptivas, percebe-se melhor a continuidade, não é? Há elementos de ruptura, obviamente, mas percebe-se melhor a continuidade. Há situações em Trás-os-Montes, por exemplo, aconteceu-me isso. Há situações em que o despovoamento já tem algum dramatismo, não é? No sentido em que, depois de andar um dia inteiro dali para acolá, não se vê ninguém, ou só se vêem pessoas idosas, ou então as pessoas estão em suas casas e não é como se fosse um país fantasma. Mas depois, entrando num café e conversando, percebe-se que há um Portugal oculto que nós não vemos. Porque cada pessoa que ali está te conta uma história que teve 30 anos em França, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou sei lá onde, e depois começa-se a fazer a cartografia da família toda. Tenho 2 filhos acolá, 3 netos ali, e aquilo não são coisas que estão ausentes longe. Agora, porque há facilidade, não é? Quer ver, e imediatamente se ligam os dados móveis e se fala dessas pessoas. Então, isso nunca tinha acontecido. Essa ideia de que, ao mesmo tempo, a gente olha para a realidade e ela parece que se está a desfazer e que vai acabar. E depois, de repente, encontra-se uma pessoa que a gente pensa, é um senhor já com uma certa idade, se calhar nunca saiu daqui, se calhar tem um burro e 2 vacas, aquelas ideias que as pessoas têm. Os tais estereótipos. Os tais estereótipos, não é? E a pessoa saca do iPad e põe-te ali a vida ao sol, não é?
Ou então diz, então está cá, mora cá, sim, agora estou cá, mas para o mês que vem vou para a Alemanha porque a minha filha tem outro neto, ou uma coisa assim. E então, de repente, isto parece a mecânica dos fluidos, não é? Tu nunca sabes quem está, quem não está, quem vai estar, quem regressou, quem esteve. E esse lado, por exemplo, fascinou-me, porque eu não tinha ideia disso. Nós normalmente pensamos que as pessoas que pertencem aos lugares que estão lá, como estão as árvores e as pedras, e não é verdade isso. E provavelmente até tem uma app para pastorear ovelhas, nunca se sabe. Será que há uma aplicação para... Se não há... Não, de certeza que há. Nós estamos num tempo que basta pensar e já há. E de certeza que há uma app que faz com que as ovelhas sejam importantes para monitorizar qualquer coisa. Álvaro Domingos, não temos mais tempo, volta a Portugal. Neste livro, e mesmo para acabar, há também uma subida à Serra da Estrela. Foste tu que cortaste a meta ou não? Cortei a meta mesmo lá em cima, naquela rotunda que rodeia aquele marco que prefaz os 2.000 metros, não é? E esse capítulo foi especialmente importante para mim, porque eu tinha que explicar que não havia beiras, essa coisa que se chama região da beira, ou beiras no plural. Tentei descobrir se havia beiras, se não havia, depois cheguei à conclusão, concordando com os medievalistas, que a beira era sempre o território, à medida que a fronteira avançava para sul, no tempo do Dom Afonso Henriques e dos parentes dele, a beira era sempre a última fronteira. Até que encontrou o Tejo e parou. E depois ficou entre o Tejo e o Douro. Mas como aquilo era tão diverso, porque vai desde a Ria de Aveiro à Serra da Estrela ou à Cova da Beira, eu achei que devia privilegiar a Serra da Estrela, como uma espécie de grande mãe, não é, da nação. E que isso tinha alguma importância, porque também alguém tinha tratado de fazer do Viriato uma espécie de... Outro mito, não é? Sim, um mito esse então poderoso, porque era português sem haver Portugal, não é? E sobretudo era a resistência contra os romanos, que era o Trump de então. E então essa mitologia da Serra da Estrela interessava-me, e com ela fui explicando, usando muito texto sobre os Alpes, como é que a ideia de montanha se constrói na cultura europeia. E a estrela são os nossos Alpes, não é? Portanto, interessava-me que o leitor percebesse que isto de cada região ter um tipo de discurso que a caracteriza é uma coisa que tem uma historiografia. E eu faço isso com a Serra da Estrela, explicando como é que a ideia de Serra da Estrela vai tomando forma, copiando aquilo que se dizia que eram os Alpes. Acho que deixámos aqui umas boas pistas para que as pessoas possam ir ao encontro deste Volta a Portugal, o livro do Álvaro Domingos, é uma edição da Contraponto. Álvaro, é tudo. Espero que tenhas gostado. Queres acrescentar alguma coisa? Como todo escritor, quero que os leitores o leiam. Não é? É pedir muito, se calhar. Não. No meio dos fados. Eu acho que não. É uma boa leitura para acompanhar uns fados, quiçá. Edição da Contraponto, Volta a Portugal. O autor é o Álvaro Domingos e nós despedimos-nos com Amália Rodrigues. Queres escolher o tema? Já escolhi. Escolheste tu com que voz? Queres ouvir outro? Outro da Amália é um que eu gosto muito, que é um poema dela. Como é que se chama? Estranha Forma de Vida? Estranha Forma de Vida, exatamente. Estranha Forma de Vida, para o final. Até amanhã. É uma bela volta esse fado. Forte abraço.
vive de vida perdida, que lhe daria o condão, que estranha forma de vida. Um coração independente, um coração que não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais para deixar de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para deixar de bater, eu não te acompanho mais.